Amados, eu vos convido a tomar vossas Bíblias nas mãos e abri-las no primeiro dos livros, o livro do Gênesis. Ou da Gênesis, né? Capítulo 32. É muito importante que você leia o texto. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nesse momento, com revelação da Tua palavra, a palavra que é viva e eficaz, que ela entre em nossos corações e nos transforme para a Tua glória. Ó Senhor, fala conosco, nos aviva por dentro, me usa por misericórdia e acha em nossos corações uma terra boa para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 32, meus irmãos, eu vou pedir a vocês que leiam a partir do versículo 24 até o versículo 30. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me e peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Meus irmãos, esse é um dos meus textos preferidos da Bíblia. Quem nos acompanha aqui há um tempo maior, certamente já me viu pregar sobre ele algumas vezes. E hoje eu quero propor uma abordagem um tanto diferente. E eu quero deixar duas perguntas iniciais que vão nortear a nossa reflexão. Primeira coisa, nós vemos aqui Deus, através do anjo da sua presença, dizer a Jacó o seguinte: você não vai mais se chamar Jacó, mas será agora Israel, pois. Deixará de ser Jacó, pois. Por quê? Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A sua transformação é resultado dessa luta na qual você prevaleceu. Agora, nós vemos aqui no texto a luta de Jacó com Deus, através do anjo da presença de Deus. Mas a minha pergunta para a nossa reflexão é: onde está a luta de Jacó com os homens? Qual foi a luta dele com os homens que levou ele à transformação? Uma segunda pergunta: como é que Jacó prevaleceu, meus irmãos? Prevaleceu no sentido de vencer, ter vitória sobre Deus e sobre os homens? Como assim? O texto é claro ao mostrar Jacó sendo golpeado de tal forma pelo anjo que a juntura da sua coxa deslocou. Isso é, o osso do seu fêmur deslocou da bacia. Num golpe desse,
é muito difícil que o homem consiga ficar de pé. Jacó provavelmente está caído no chão, sentindo dores absurdas. Então o sol nasceu, e o texto fala que o anjo começa a dizer a Jacó: me larga, já amanheceu. E a ideia que nós temos, o texto não fala como Jacó está segurando ele, mas a única ideia que eu posso conceber aqui é um Jacó caído no chão, depois de ser golpeado duramente na perna. E eu imagino esse Jacó agarrado no calcanhar do anjo, fazendo jus ao seu nome. Lembre que ele recebe o nome de Jacó, porque quando ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Eu imagino que quando ele vai mudar de nome, é assim que ele está também, caído ao chão, mas segurando o anjo pelo calcanhar. Alguém que está assim numa luta, prevaleceu, meu irmão? Imagina o anjo pleno de pé, olhando para Jacó, agarrado nele, morrendo de dor, e dizendo: me larga, rapaz. Na verdade, o texto fala que o anjo só deu a pancada nele, porque viu que não prevalecia contra Jacó. Parece que Jacó não desistia. Então por isso que o anjo falou: olha, você está abusado demais, eu vou elevar o nível aqui. E o anjo dá a pancada nele. Mostra que o anjo tem total controle, domínio da situação. Então como é que eu posso dizer que Jacó prevaleceu ou venceu essa luta, na qual ele ficou ali agarrado, como a gente fala aqui na Bahia, pedindo pinico? Não lhe largo não, me abençoa. E onde fala: me larga, rapaz, já amanheceu, quer tomar outra? É tipo isso. Esse homem caído no chão pode ser considerado um vencedor? Vamos entender um pouco da história de Jacó, para a gente responder essas duas perguntas: com que homens ele lutou, e como foi que ele prevaleceu? Eu gosto muito de pregar sobre Jacó e usar um texto que eu amo, que é Isaías 43, 1 e 2, onde Deus fala assim, ó: não temas, meu povo, não temas, Israel, não temas, porque eu te criei, ó Jacó, e eu te formei, ó Israel. Gosto muito desse texto, porque ele fala que Deus criou ele, originalmente Jacó, criar ali é o verbo hebraico bará, que é trazer a existência, mas Deus colocou a mão nele e formou Israel, Yatsá. Eu te criei, Jacó, e te formei, Israel. E é interessante porque Israel é o nome mais importante da antiga aliança. Nenhum nome é mais importante do que Israel, gente. É o nome do povo de Deus. E Deus dá a honra desse nome tão importante, tão grande, a um homem de caráter questionável. Porque Deus não fez Abrão, no caso, ter a honra de ser Israel. Não. Fez de Abrão, Abraão. Só mudou um pouco a estrutura dele, de pai exaltado para pai de multidões. Porque Deus não fez de Isaac o Israel? Não. Desde antes de nascer, ele disse: ele será Isaac e vai morrer Isaac. Porque Jacó, o enganador, e não tenha dúvidas, o nome dele está profundamente ligado ao engano. É só você ler Gênesis 27:36, onde Esaú fala: não é à toa que ele se chama Jacó, por 2 vezes me enganou. Primeiro tomou a minha primogenitura e agora tomou a minha bênção. Porque Deus escolhe o pior dos patriarcas para dar o maior dos nomes. E eu explico que é justamente por isso. Porque Deus formou Jacó e transformou em Israel. E eu afirmo, não tem nada que Deus goste mais de fazer numa vida humana do que transformação. Olhe para alguém: eita, pastor, eu odeio isso. Então não faça se não quiser. Se quiser, diga assim, ó: Deus ama transformar. Só para gravar. Deus ama transformar.
é a obra predileta dele. Você vê que ele não queria Israel, ele queria Jacó para gerar Israel. Jesus disse que tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Deus ama os processos de transformação. É o que Ele mais gosta de fazer na terra. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala assim, ó, olhe que Deus não escolhe os nobres, os importantes, os inteligentes, os sábios, segundo a carne, porque isso aí não dá glória a Ele. O que Ele gosta? Das tranqueiras, dos que não são aprazíveis, dos desprezíveis, dos tolos, daqueles que ninguém quer nada, porque aí Ele manifesta a sua glória. Ele pega o que não é para confundir o que é. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios 1, a partir do 26. E observe, trabalhar com Abrão, um homem de caráter exemplar, era muito fácil. Era uma matéria-prima muito fácil para Deus. Não, Abraão botou uma ajeitadinha nele que ele virar Abraão. Isaac nasceu perfeito, morreu perfeito. Não tem nem o que mexer nesse menino muito. Agora esse aqui, essa tranqueirinha aqui é tranqueira gostosa. Vou botar a mão nele, vou fazer um negócio para minha glória. Através dos defeitos dele eu glorificarei o meu nome. É um prazer em transformar. Eu coloquei Maristé para assistir Mary Kondo. Você quem sabe, uma japonesinha que é fera em arrumação. Tem um seriado dela na Netflix. Eu coloquei esses dias lá em casa. Vamos assistir, todo mundo assistir Mary Kondo aqui, que agora eu quero ser o cara da arrumação da casa. Eu estou nessa pegada agora. Não sabe, né? Cada dia mais arrumado para a glória de Deus, né, mano? Deu glória a Deus? Você não orou por isso? Vamos arrumar tudo, tal. Aí botei Mary Kondo para gente assistir lá em casa. E é engraçado que Mary Kondo, gente, quando a gente vê uma bagunça, o que a gente faz? Ai, meu Deus, uma bagunça, não quero nem ver. Mary Kondo não. Quando ela vê uma bagunça, a japonesa fala assim, eu amo bagunça. Porque ela tem prazer em pegar o ambiente desorganizado e colocar em ordem. Deus tem um pouco de Mary Kondo, ou melhor dizendo, Mary Kondo tem muito de Deus. Porque Ele gosta disso. Ele gosta de ver a terra sem forma e vazia, dizer, olha o que eu vou fazer nesse lugar. Eu vou reconstruir, eu vou reformar, eu vou restaurar, eu vou pegar esse vaso. Eu não posso, Israel, pegar o vaso, desfazer e refazer. Deus ama transformações. Então Jacó era a matéria-prima ideal para essa transformação divina. Agora, vamos lá. Gente, às vezes nós nos enganamos achando que o primeiro encontro profundo de Deus com Jacó, de Jacó com Deus, foi o Peniel. Mas não foi de forma alguma. Lá em Gênesis 28, quando o enganador sai de casa, ele está a caminho de Padã Arã, para se abrigar sob as asas do seu tio Labão. O texto fala que ele para num lugar para descansar, e quando ele dorme em cima de uma pedra, ele tem um sonho, e ele vê uma escada que liga os céus à terra, e Deus diz a ele, Deus se apresenta a Jacó, eu sou o Deus do teu pai Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaque, fica tranquilo, a partir de agora, eu estou com você todos os dias, eu estou com você onde quer que você for, Jacó. Gênesis 28, 15, só para ficar didático, só para ter certeza que você vai gravar, diga comigo assim, Jacó andou com Deus todos os dias. A partir do momento que ele saiu de casa, ele passou a andar com Deus todos os dias. Foi o que o próprio Deus disse a ele assim que ele saiu de casa. Vamos lá. Ele vai em direção às terras do tio. Chega num lugar que ele já sabe que é no território onde o tio mora. Encontra um poço de água, pastores ao redor do poço. E ele pergunta, ei, vocês conhecem Labão, que mora aqui nessa região? E os homens respondem, sim, nós conhecemos. Inclusive, ali a filha dele chegando com os rebanhos dele. Raquel, a pastora dele. E aí,
Jacó fica naquela expectativa. Quando Raquel se aproxima, o texto fala que ele serve os rebanhos dela e depois abraça sua prima, beija e chora em alta voz. Guarde isso, porque isso é importante. Ele abraçou a prima, beijou e chorou alto. Imagina, encontrou uma prima e chorou alto. Isso é muito significativo. Raquel leva Jacó para o seu pai. O pai recebe Jacó também aparentemente muito bem, a princípio. E o pai fala assim, Labão fala assim: Jacó, fique comigo, trabalha aqui comigo, eu te abrigo aqui. Me diga aí, qual será o teu salário? Jacó na mesa, almoçando, de canto de olho, ele bate o olho em Raquelzinha. Ele fala que ela era bonita, formosa, atraente. Ele diz: ó, ô meu tio, é o seguinte, eu quero ela. Eu vou trabalhar 7 anos por ela. A proposta de Jacó, gente, já é uma proposta, acima do normal. Porque um dote, esse preço da noiva, um tipo de dote, era geralmente entre 30 a 40 ciclos de prata, que um noivo pagava ao pai da noiva. Só que o salário anual de um pastor era 10 ciclos. Então Jacó poderia pagar aquilo ali com 3 ou 4 anos. Mas a paixão é tão grande, Labão é muito esperto também, Jacó toma logo a primeira facada. 7 anos de trabalho para pagar o preço da noiva. Só que o texto fala que Jacó trabalha feliz da vida e que 7 anos passam parecendo poucos dias de tanto que ele a amava. Acabou os 7 anos, Jacó então animado vai a seu tio, que vai ser seu sogro agora, e fala: tio, pronto, 7 anos trabalhei, não ganhei nada, nem prata, nem ouro, nem terreno, nem gado, nada, para receber Raquel, me dá. A gente falou: oh, lógico, claro, hoje à noite, prepara uma festa, chama os vizinhos. E é naquela noite de núpcias, Jacó, em vez de receber Raquel, recebe a irmã mais velha, Lia. Jacó consuma o ato sexual com Lia. Só de manhã, quando ele acorda, que ele vê direitinho que o filtro saiu, aí que ele viu direitinho que não era Raquel, era Lia. Ele foi em seu tio revoltado, porque Jacó cumpriu cabalmente a sua palavra, com honestidade, com integridade, falou que ia trabalhar 7 anos, não pegou uma cabra, uma ovelha, nada de Labão, para pagar Raquel. Mas Labão enganou Jacó, trapaceou com Jacó. Jacó vai a ele revolta: meu tio, como você apronta uma dessa comigo? Cadê Raquel? Labão disse: não, meu filho, não é assim não. Você acha que eu vou dar a mais nova antes da mais velha? Isso dá pepino na família. Não, quem casa primeiro é a mais velha. Ó que conversador. Se você quiser a mais nova também, te dou também. Agora eu quero mais 7 anos de trabalho seu. Eu até adianto ela. Passe uma semana de lua de mel aí com Lia, e daqui a uma semana eu lhe dou a Raquel, e você fica me devendo mais 7 anos de trabalho. Gente, Jacó amava tanto Raquel, que ele aceita. Recebe ela antecipado e trabalha mais 7 anos. São 14 anos sem ganhar nada para casar com a mulher que ele ama. Olha aí para isso, hein? Quem de nós faria uma dessa? É? Agora é a hora de você, esposa, olhar feio para o seu marido e falar: você está vendo aí? Você, será que faria isso por mim? 14 sem ganhar nada para casar com a mulher que ama. Jacó cumpriu cabalmente, mais uma vez a palavra não tocou em nada do cara de Labão, pelo contrário, o texto fala que pelo trabalho de Jacó, Labão ia enriquecendo, porque Deus o abençoava. Lembre comigo, Jacó anda com Deus todos os dias, ele sendo enganado ali, mas ele persevera. Gente, acabou os 14 anos de trabalho,
Jacó já tem um monte de filho também. Ele fala, vamos embora. Vamos embora, fala, olha, meu tio, está na hora de eu ter alguma coisa. Com você aqui eu trabalho, não ganho nada. Labão disse, não meu filho, vai embora não. Você aqui é minha prosperidade. Eu lhe pago agora. Escolha o teu salário. Era muito comum, e ainda é comum nas regiões ali de Israel, que o pastor recebesse de 10 a 20% da produção do rebanho como um pagamento. Um pastor contratado recebe do dono do rebanho de 10 a 20% do que o rebanho produz. Jacó foi abaixo disso. Mais uma vez ele puxa para ele de maneira desfavorável. Ele é humilde no pedido. E falou, meu tio, fala o seguinte, me dá só as listradas, salpicadas, malhadas, que seria um percentual muito pouco do tipo de gado, de ovelha, de cabra daquela região. Muitas poucas são salpicadas e malhadas. Daria talvez 3, 4, 5% no máximo. Labão disse, ótimo, está fechado. Hoje mesmo vai lá, o que for salpicado e malhado é seu. Só que o texto fala que antes de Jacó ir pegar o que lhe pertencia, Labão mandou seus filhos tirarem as salpicadas e as malhadas e levar para outro lugar. Roubou Jacó. O que Jacó fez, gente? Largou mão do serviço? Não. De maneira impressionante, o texto fala que Jacó continuou cuidando do rebanho de Labão. Ele é enganado, ele é traído, ele é bypassado, mas ele continua firme, mantendo sua palavra, honrando com a sua promessa. E ele cuida do rebanho de Labão, esperando o momento que nascesse uma salpicada e uma malhada. Só que o texto fala que Deus começa a abençoar Jacó. E começa a nascer muita salpicada, muita malhada. E Labão fica doido. E aí quando nasce listrada, Labão diz, opa, não, as suas agora serão as malhadas. Aí nasce malhada e Labão muda de novo, serão agora as listradas. Labão mudou 10 vezes a forma como Jacó seria pago, para tentar não pagá-lo. Mas não teve jeito. Deus foi conduzindo a coisa de uma forma que Jacó ficou rico, sem enganar o seu tio em um tostão, com honestidade, com integridade, com caráter, com justiça. Jacó, mesmo sendo o enganador, ia sendo enganado sem enganar. Isso durou 20 anos, 14 para pagar as esposas, mais 6 com salário trocado toda hora, e Jacó enriqueceu. Chega um momento que os filhos de Labão estão chateados com ele, com inveja dele. Labão já não trata ele bem também. E aí Deus fala com Jacó e fala assim, Jacó, é o seguinte, está na hora de você voltar para a terra dos seus pais. Eu tenho visto o que Labão tem feito com você, mas eu tenho te abençoado, eu tenho cuidado de você. Vamos, volta para a terra dos seus pais, que eu continuarei cuidando de você. E aí o texto vai falar que pela primeira vez em 20 anos, o enganador Jacó vai cometer algum tipo de engano. Primeira vez, depois de 20 anos. Está lá no versículo de número, no capítulo 31, no versículo de número 20. Diz que Jacó enganou Labão. Como? Reuniu a família toda e fugiu com eles, sem pedir a bênção do sogro para ir embora. Esse foi o engano. Uma coisa está justificada. Está sendo maltratado, roubado por 20 anos. Você vai embora sem falar com seus pais? É justificado, mas não é certo. Eu lembro que eu fiz isso uma vez. Eu estava morando em outro lugar e estava morando na casa de um pessoal. Só que era muito complicado. Muito complicado.
E aí eu lembro que tinha uns amigos que diziam, sai de lá, sai de lá, sai de lá, sai de lá. Só que eu tinha medo, porque eu sabia que se eu falasse que ia sair, não me deixariam sair. Era o medo de Jacó. Jacó tem esse mesmo medo, do Labão segurar ele lá. O que eu fiz? Fui num dia que a casa estava vazia, peguei minhas coisas, botei na mala e caí fora. E foi um cisma, foi um trauma na minha relação com aquele pessoal. A reconciliação veio anos depois. Eu estava me protegendo, mas eu não agi certo. Eu tinha que ter tido coragem de esperá-los chegar e dizer, olha, estou indo embora. E não de sair correndo, escondido. Foi o que o Jacó fez. Eu deixo falar que ele enganou seu sogro. Não deu ao sogro a chance de beijar os netos pela última vez. De ver as filhas pela... Então, despedida. Isso é terrível. Então, Jacó deu uma vaciladinha depois de 20 anos. É tão grave isso que o texto fala que Labão, quando soube, perseguiu Jacó com um bando. Como se faz com um bandido. Caçou Jacó pelo caminho. Quando encontrou, veio furioso para cima de Jacó. E eles conversam várias coisas. Eu quero ler para vocês um trecho da conversa deles. Quem quiser acompanhar comigo, veja aí, Gênesis 31, versículo 38. Esse trecho resume qual foi a atitude de Jacó durante 20 anos com Labão. Jacó se queixa e fala assim, você me persegue como se fosse um bandido? Que mal eu lhe fiz? Depois ele fala assim, ó, Gênesis 31, 38. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho, e nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Ou seja, quando um lobo, um leão machucava uma ovelha, eu pagava do meu bolso o prejuízo. E você pedia conta de todo animal roubado, de dia ou de noite. Se alguém roubasse uma ovelha, Jacó pagava Labão. Olha o que ele fala, ó. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Diga comigo, 20 anos. Eu vou repetir o versículo que Jacó fala, ó. O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos, por 20 anos. Foi assim 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Fui 20 anos íntegro com um homem que 20 anos me enganou, me enrolou e trapaceou comigo. E agora quer me tratar como um bandido? Porque eu dei uma fugidinha para escapar da sua tirania, Labão? Olha que conversa interessantíssima. E aí eles fazem um último acordo. É o último acordo entre Labão e Jacó. Ele ergue uma coluna para delimitar território. Fazem um acordo também que Jacó não tomaria outras esposas além de Lia e Raquel. E Jacó também cumpre cabalmente o último acordo que ele faz com Labão. Agora, vamos lá. Gente, volte para o texto comigo que a gente leu no início. Deus fala com Jacó. Jacó, você não é mais Jacó enganador. Você é Israel, novo nome. Israel significa aquele que luta com Deus. Porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Eu lhe pergunto, gente, com que homem Jacó lutou para se transformar, para ele deixar de ser enganador e virar um novo homem? Com quem foi? Com quem foi? Vocês são inteligentes mesmo. Jacó lutou com Labão. E Deus disse a ele que a transformação dele não era só por causa daquele momento de Peniel, era por causa de 20 anos de luta com Labão. Nossa, isso aqui é revolucionário. Sabe por quê? Porque tira de vez da nossa mente a ideia errada, amplamente combatida na Bíblia, de que a nossa mudança acontece num momento.
num encontro, num instante, numa experiência. Mudanças profundas são o resultado de anos caminhando dia a dia num propósito. Sabe quando Jacó começou a mudar, gente? Quando ele saiu de casa, abalado. Ele saiu de casa fugindo do irmão. Teve um encontro com Deus. E ali ele disse para si mesmo: não quero mais ser esse homem que sai de casa assim, que vive assim. Por isso que ele sai tão machucado. E aí você percebe que existem sim momentos chaves, marcantes, que nos impulsionam, que marcam limites na nossa vida. E um momento muito importante para ele foi encontrar Raquel. Por quê? Porque ele perdeu sua família. Quando ele encontra Raquel, ele chora em voz alta, como quem diz: encontrei um pouco de família de novo, não vou cometer os mesmos erros. Sabe que foi fácil? Para alguém que estava acostumado a ser espertalhão, enganador. Gente, a coisa mais fácil do mundo é um pastor roubar ovelhas para ele. É muito fácil o vaqueiro roubar uma novilha. Quem mexe com fazenda sabe, é muito simples. Naquele tempo então, era simplérrimo. Jacó teve nas suas mãos a tentação. O seu instinto, o seu impulso de Jacó estava nele. Mas ele passou 20 anos, dia após dia, dizendo: não, eu vou ser outro homem. 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 E cada passo que ele dava, como ele falou, de dia e de noite, levou ele a um dia no encontro com Deus, marcar a transição e se agora declarado: você agora lutou com Deus e com os homens, prevaleceu, por isso você é um Israel. Mas isso ainda não explica uma outra coisa. O que é prevalecer? O que é prevalecer nesse contexto? Prevalecer, gente, simplesmente, o verbo hebraico yakol, é também resistir, perseverar. Deus disse: você perseverou numa direção por 20 anos, enfrentando Deus hoje e os homens por 20 anos. Por isso, você agora recebeu o certificado. Você está formado num novo homem. Ei, o segredo da transformação profunda é nós termos uma direção e darmos passo após passo, dia após dia, naquela direção. Prevalecendo, significa o quê? Perseverando, insistindo. Jacó insistiu com Labão, insistiu em ser honesto por 20 anos. Agora ele insiste com o anjo, diz: não deixo, não te deixarei, eu prevaleço, eu resisto, enquanto você não me abençoar. Nós temos que acabar com a ilusão de: hoje a minha vida muda. Hoje a minha vida começa a mudar. E mudará cada vez mais a partir do momento que eu continuar focado num propósito. Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo brilha de uma vez como o sol ao meio-dia, não é assim? O caminho do justo é como a luz da aurora. Sabe o que é a luz da aurora, gente? É o nascer do dia. Quem gosta de acordar cedinho sabe como é que é. Está tudo escuro. Aí vem aqui, aquele raiozinho de luz no horizonte. Aquilo ali é o nascer da aurora. O caminho do justo começa assim: uma luzinha rarefeita cortando a escuridão. E o texto fala: vai brilhando mais e mais, até ser dia pleno. 2 Coríntios 3:18, Paulo diz que nós vamos sendo transformados na imagem de Deus, progressivamente. Ele fala de glória em glória. A NVT fala assim, numa glória gradativa pelo Espírito Santo. Filipenses 1:6, Paulo fala assim: aquele que começou em vós a boa obra é fiel
para ir aperfeiçoando ela até o dia de Cristo Jesus, gradativamente. Gente, é assim que qualquer coisa significativa muda em nós. Quando eu estou determinado num processo, eu tenho um foco, eu tenho uma direção, e eu caminho dia após dia para ali. Nós temos aqui um profissional de transformação de corpos, 2 na verdade, maravilhosos, né? Podem ter outros também, mas eu estou agora vendo esse casal mais lindo do mundo, Celcinho e Mileide, eles podem testificar. Fala, Celcinho, amanhã eu quero acordar igual você. Tem como, meu irmão? Não tem como, né? Não diga nem amanhã nem nunca não, em nome de Jesus, não me desanime não. Mas Diogo, você pode entrar num processo que vai ser um passo a cada dia. E você vai fazer a dieta, e você vai fazer o exercício, e você vai dar o passinho, e vai parecer que nada está acontecendo. Mas a soma de um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, daqui a 2, 3, 4, 5, 10, depende do quanto você prevalecer no processo, te levará lá na frente a um resultado extraordinário. Eu comecei agora a tentar aprender violão. É interessantíssimo o que acontece. Quando você pega no bicho pela primeira vez, parece um mondrongo na sua mão, né? Meu Deus, vai sair alguma coisa aqui? E eu sou uma pessoa que eu não tenho ritmo nem para bater palma. Para tocar um violão. Vai sair alguma coisa aqui? Mas é impressionante. Hein, Rafa? Você bota a nota toda troncha aqui, todo esquisito. Aí tenta um pouquinho hoje. Aí amanhã vai de novo. Daqui a pouco você pode... Puxa, quando foi que eu mudei que eu nem percebi? Olha isso. Ela está dizendo esse dia, pô, você está botando nota bem melhor, bem mais rápido, eu nem percebi como é que foi. Ó, dia após dia, passo após passo. Essas são as mudanças que ficam em nossas vidas. Por exemplo, se você vai para um processo muito radical, né? Tipo assim, ó, eu quero emagrecer, então vou ficar agora aqui uma semana sem comer nada, vou perder 10 quilos numa semana. Isso não se sustenta. A mudança que fica em nossas vidas é aquela que é, ó, aos poucos, gradativa, passo a passo. Amém, gente? Então ouça uma coisa, Deus ama transformações. Deus quer nos transformar. Mas pare com essa expectativa de que do dia para a noite, num culto, numa oração, numa experiência mística, num curso que você vai fazer, você vai mudar da água para o vinho. Não é assim que Deus muda homens. A água até vira vinho do dia para a noite, mas um homem não vira outro do dia para a noite. Nós somos transformados de glória em glória aos poucos. E aí que está o nosso problema, porque nós gostamos de coisas imediatas, instantâneas. Queremos uma coisa que nos mude do dia para a noite. Se não mudar, dá agonia. Quero ouvir outro pastor, outro pregador, outra religião, outro coach, outro personal, outro médico, porque não está mudando. Não somos assim? Quando todo mundo que amadureceu um pouco sabe que você tem que escolher um caminho e dar passos nele dia após dia até obter o resultado. E Deus nos fez assim, para mudar assim, para ser transformados assim, gente. E aí entra a grande questão. Inclusive, eu quero lembrar vocês que Jesus, ele foi mudando aos poucos. Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura física e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não apareceu como homem pleno do dia para a noite. Ele foi amadurecendo como homem. Pregamos sobre isso aqui outro dia. Ele foi adolescente imaturo, deu dor de cabeça à sua mãe, mas ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, ele tinha uma direção e perseverou nela todos os dias. Gente, o próprio Deus, sabendo que nós não somos capazes de absorver tudo de vez, o que ele faz com o homem? Ele dá ao homem uma revelação progressiva. Lá em Êxodo 6, Deus fala assim: Moisés, eu não dei a Abraão, Isaque e Jacó a revelação do meu nome pessoal.
Não. Eu me revelei a eles como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Eles não estavam prontos para conhecer o meu nome, Yahvé, o Senhor, mas para vocês eu dei. Em Jesus já vem uma revelação mais profunda. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, aprofunda ainda mais a revelação. Até Deus nos dá as coisas progressivamente. Paulo fala, olha, não vou dar a vocês alimento sólido, porque não há preparo. Primeiro vou dar a vocês o leitinho. Não é verdade? Judá agora está na fase de começar a dar os primeiros passos. Está na hora. Vai fazer 11 meses amanhã. Amanhã? Não. Terça-feira. Terça-feira, 11 meses. Então está na hora de dar o primeiro passo. Mas não adianta dizer, não, meu filho não. Meu filho vai ser o melhorzão. Com 4 meses, eu vou botar ele de pé. Vai, meu filho, anda. Aqui em casa é assim, não adianta. Vou machucar o menino. Ele não tem estrutura para isso. Tem que ter a hora certa. Tem que aprender a engatear, firmar os passos, ter senso de espaço, equilíbrio, para depois começar a andar. Tem uma frase de Ciro, o jovem, que foi um grande conquistador persa. Ele falava assim, ó: quem quiser, isso é muito, muito interessante, quem quiser chegar ao último degrau, deve obrigatoriamente começar pelo primeiro. Como assim, pastor? Se eu der um pulo para o quarto, para o quinto, você não chega no último. Porque tem estruturas que o primeiro e o segundo desenvolvem em você, que são fundamentais para chegar no último. Você entende? Então a gente gosta de queimar etapas, pegar atalho, acha que está ganhando, está perdendo. Porque você dá um gás inicial na frente, mas lá você não tem a estrutura, o preparo para chegar mais longe. Quem foi desde do fundamento, da base, pegou a base, os princípios fundamentais, é quem consegue chegar mais longe. Entende? William Shakespeare falou o seguinte, ó: se o homem for constante, ele conseguirá chegar à perfeição. Então a perfeição é esse caminho onde eu vou constantemente andando num propósito. Eu disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Só será perfeito a partir do momento que você for dando passos. Aleluia. Quem está entendendo a palavra de Deus hoje para você aqui? Passos dia após dia na direção da minha vontade. Então observe, o próprio Deus sabe disso e vai nos dando aos poucos. 1 Pedro 2, Pedro fala assim, ó: desejem com coração sincero, como crianças recém-nascidas, o leite racional, o leite espiritual puro, para que por ele vocês vão crescendo aos poucos. Paulo fala que não devemos colocar novos nascidos, recém-nascidos na fé, na frente da obra. Por quê? Porque eles não têm estrutura. Se ensoberbecem, caem na condenação do diabo. Entendem? Porque eles não têm, não, já sei Bíblia, já sei orar, eu prego melhor que o pastor, rapaz. Eu senti isso no meu coração. Eu vivi isso. Eu tinha 16 a 18 anos, eu sentava na igreja, ouvia os pastores pregando e diziam: esse pastor não sabe nada, fala tudo errado. Dan me conheceu. Dan, lembra com 16 anos, eu dando aula na escola bíblica? Não era profundo já o meu conhecimento com 16 anos? Eu conhecia muita Bíblia já com 16 anos, muita mesmo. Então no meu coração, a princípio, eu podia. Só que quando eu vim pregar, eu vim liderar, eu percebi, meu amado, que existiam várias estruturas espirituais e emocionais que eu não tinha ainda. Conhecimento bíblico era a ponta do iceberg. O principal eu não tinha ainda. E como a Bíblia fala, acontece. Não bote o neófito, que ele vai cair. Eu caí de várias formas. Eu machuquei outras pessoas, porque eu não tinha a estrutura ainda. Então não pense que você pode dar um pulo na frente. Ei, ame os pequenos avanços. Ame, né? Lá no violão, eu não quero aprender todas as notas. Eu quero aprender a nota que eu estou colocando. Eu quero colocar ela bonitinha, certinha. Porque amanhã, quando eu for colocar a outra encaixa certinha e vai encaixando tudo direitinho. Já viu uma obra que você está com pressa? Hein, Dodó? Aí você bota, não, deixa a pia assim mesmo, e bota aqui embaixo,
No final, como é que está? Um mondrongo de obra. Aí você não consegue nem concluir a obra, de tão mal feita que está, porque pequenos detalhes de um, de outro, de mal feito, deu uma obra mal feita. Diga ao seu irmão assim, ó, se você quiser. Pequenos detalhes. Quase ninguém falou, eu não digo ainda, pequenos detalhes. Eu te entendo. É porque isso é didático pra caramba, a gente grava na cabeça. Pequenos detalhes todos os dias te levarão a ser alguém novo. Passos, miudinhos, detalhes, pequenos avanços. Que você tem que perceber que você está crescendo, que você está avançando. Amém, gente? Agora eu quero te falar duas coisas para encerrar rapidinho. Mas pastor, por que nós não conseguimos? Por que a gente tem dificuldade de constância num caminho, num propósito, numa direção? O que acontece com a gente? Tiago explica isso. Tiago capítulo 1, ele explica o que acontece. Versículo 6 em diante, ele fala assim, ó. Ele está falando sobre pedir sabedoria a Deus. Ele fala assim, ó. Porém, quem pedir, peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Homem de mente dividida, inconstante em todos os seus caminhos. O mar vai numa direção só? Não, o mar vai e o mar volta. O mar vai e o mar volta. E o mar não sai do lugar. Então a pessoa que não tem fé firmada, não tem fé, ela é assim. Por quê, pastor? Porque a fé, gente, fala de uma convicção interna profunda, lastreada numa confiança, que te faz acreditar naquele caminho. Porque a partir do momento que eu duvido daquele caminho, a dúvida entra na minha mente, a tendência é eu parar e voltar para trás, ou paralisar e não ir mais para frente. Por exemplo, quando eu pensei em aprender violão, a primeira coisa que eu fiz foi gerar essa convicção dentro de mim, porque na minha cabeça, será que eu posso aprender mesmo? Aí eu chamei Jô, falei assim, Jô, me diga aqui com sinceridade, Deus está vendo, eu não sei nem bater palma, eu posso aprender esse negócio mesmo? E ele disse, rapaz, acredite em mim. Ele é um menino crente de Deus, nem a me enganar para pegar meu dinheiro não. Crê em mim, rapaz, confia em mim, você pode sim. Aí ele até foi inteligente, viu? O bicho é inteligente. Você tem propaganda dele, solteiro? Sou solteiro, gente, solteirinho aí, direitinho, menino cheiroso. Aí, alguém falou assim, vem cá, então eu não vou vir ouvir sua pregação não, porque eu também não posso aprender Bíblia não, que eu não sei direito. Eu posso aprender Bíblia? Eu falei, pode. Você pode aprender violão também. Só inteligente, argumentou bem. E aí, sempre que a dúvida bate na minha cabeça, Cristo querida, sempre que eu estou ali e trava a nota e bate errado o dedo, eu falo assim, pera aí, não! Jô me deu a palavra dele, de que qualquer pessoa pode aprender. Eu creio, eu confio, eu vou aprender esse negócio, não vou largar, eu vou perseverar. Ouça, só persevera num caminho quem tem uma convicção interna profunda. Aninha fez 5 anos de medicina, mais 6 anos de medicina, mais especialização, mais um monte de coisa. Certamente em muitos momentos, meu Deus, será que isso aqui mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que vai? Mas lá dentro dela havia uma convicção de que era o chamado dela, era o propósito dela, ela podia fazer, e era importante fazer aquilo que mudaria a vida dela, e ela prevaleceu. Só prevalece quem tem uma convicção interna, e quem tem convicção interna é quem tem fé. E quem tem fé, gente? Quem recebeu uma palavra. Aleluia. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que a gente precisa? De uma palavra de Deus que nos direcione. Aleluia. Quando essa palavra entrar fundo em nosso coração, aí nós somos prevalecidos. Porque Jacó prevalece 20 anos na casa de Labão sem enganar? Porque Deus disse a ele em Betel, eu serei contigo todos os dias.
onde você estiver. Ele pegou aquela palavra. O enganador nunca tinha ouvido isso. Ele pegou aquela palavra, ele acreditou naquilo e ele prevaleceu, ele perseverou na mudança, na conquista de um novo ser por 20 anos. Eu falei aqui no ofertório, sabe por que eu tenho prevalecido, eu tenho insistido em desenvolver essa hipótese? Muitas vezes, no meio do processo, meu Deus, como é que a gente paga essa tenda? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Como é que a gente vai para frente? Não vou parar, não dá, é impossível. Mas aí vinha em meu coração, e a palavra que você recebeu? Aleluia! Deus não lhe disse que faria. Você tem dúvida de que foi? Eu falo, não tenho dúvida, foi Deus. Então eu caminhava, eu perseverava, e estou até hoje aqui prevalecendo, perseverando. Por quê? Porque eu tenho uma palavra que me gera convicção. Gente, se todo mundo falar assim, Diogo, vai entrar água no barco, Diogo, a igreja não vai crescer, não vai dar certo, a tenda não vai dar certo, não vai dar certo. Sabe o que eu vou dizer a vocês? Vocês estão todos errados. Porque Deus falou comigo. E eu tenho certeza que Deus falou comigo. A não ser que vocês digam que Deus falou com vocês também. Aí eu vou considerar mais. A gente vai orar para entender a voz de Deus. Mas se for uma mera opinião humana, não entra. Porque eu tenho muita convicção. Isso me fez aqui, há anos estar aqui, para um passinho, porque eu sei que Deus falou comigo. Por isso que o que o diabo faz com a gente? O diabo nega o nosso caminho? Não. Ele semeia uma dúvida. Gênesis 3, lembra? Foi isso mesmo que Deus falou? Mateus 4, você é mesmo filho de Deus? Aí você fica com aquela dúvida, aí você fica indeciso, vou ou não vou, isso é meu, para mim não é, sou eu com curso de direito, quando eu fazia. Digo que eu acordava dizendo, vou ser juiz. Digo que eu acordava dizendo, meu Deus, eu detesto direito. Aí no outro dia, vou ser promotor. No outro dia, detesto tributário. No dia seguinte, você é advogado. No outro dia, meu Deus, isso aqui não é para mim. Eu nunca tive um dia de convicção profunda. Por isso eu nunca perseverei. Ia me arrastando no curso. Mas é impressionante, quando eu estou em casa, aí pego a Bíblia para estudar. Aí eu falo, não, hoje eu vou estudar 1 hora. Hoje eu não vou virar à noite, não. Ontem mesmo foi dia dos namorados. A gente comeu um japonesinho em casa. Então eu não pude estudar mais cedo, eu tive que estudar depois do jantar. Eu falei, hoje eu vou estudar 1 horinha, 2 horinhas, Deus, se o Senhor quiser falar comigo aqui em 2 horinhas, hoje eu não viro noite não, Senhor, nem venha que não tem. Hoje aqui é 2 horinhas, não é que ele me faça virar noite não, é porque eu começo tarde, então a coisa vai fluindo. Não, 2 horinhas, aí vai, passa 3, 4, eu digo, rapaz, vamos mais um pouquinho aqui. Porque eu tenho uma absurda convicção de que Deus me chamou para isso. Eu tenho uma palavra de Deus nesse sentido. Então, eu prevaleço, eu insisto, eu estou aqui sem dormir. É isso. Quase sempre, sabe, para o domingo. Porque eu passo a noite estudando, lendo. Meus irmãos, ouçam. Quer mudar de vida? Tudo começa com uma palavra de Deus no seu coração. Primeiro se apossando das verdades da Escritura. Que já é inspirada por Deus. Como Paulo fala a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Se a palavra ela fala algo, pegue aquilo, diga, não, olha, as circunstâncias estão terríveis, mas a palavra de Deus diz isso, eu vou perseverar, eu vou dar um passo nessa direção, porque o final vai ser bom. Eu vou me transformar a partir dessa convicção. Ouvir o que o Espírito Santo fala ao teu coração, meu irmão, todos os dias. Paulo fala em Efésios 4,14 assim, não sejam meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é isso? Pessoa que não tem convicção em nada. Ora pensa uma coisa, ora pensa outra. Aí alguém fala, é assim. Ou fala, não é assim. Não é assim. Não. Aí fica assim, ó. Na mão do diabo. Ele percebe essa maturidade e começa a te manipular para lá e para cá. Não, meu irmão. Você precisa ouvir Deus. E dar passos no propósito. Passos no caminho. Porque não é um dia que vai te transformar. O Peniel, ele marca a transformação. Ele é o último estágio. Mas foram 20 anos prevalecendo contra Labão. Lutando contra a própria natureza enganosa. Sendo honesto
diante de um enganador, que Jacó foi transformado. Sabe o que te fará, minha irmã? Uma grande mulher, ouça isso, e ter um grande casamento. Não é aquele dia que você vai no encontro de casais, aí a coisa vai acontecer. Esse dia pode ser um marco, uma ferramenta, um estágio, mas não é não. Vão ser anos prevalecendo, talvez ao lado de um homem não tão transformado assim. Sabe o que vai te fazer, marido, ser um grande homem? Vai ser anos prevalecendo com a mulher não tão transformada assim. Paulo fala isso, Romanos 5, a partir do versículo 1. Nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz a nossa perseverança. E a nossa perseverança produz o nosso caráter aprovado. É na perseverança diária que nós somos transformados. E esse caráter aprovado nos dá esperança. Quando você vê que está mudando, você sente esperança. Quando eu percebo que eu estou evoluindo, eu me encho de esperança. E a esperança não será confundida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quando você se vê crescendo, mudando pela perseverança, Deus confirma derramando o amor dele no seu coração, enchendo o seu coração do amor dele. Amém, gente? É a perseverança, é o dia após dia, um passo após o outro, por causa da palavra que você recebeu. E para encerrar, tem uma ferramenta que você tem que usar todos os dias na sua vida. Você já percebeu que o Pai Nosso é um modelo de oração diário? A ideia de Cristo ali é que nós oremos aquele conteúdo, não rezemos ao Pai Nosso, mas tratemos daqueles temas todos os dias diante de Deus. A prova disso é que ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá. Não é para a semana, é hoje. Se eu peço o pão do dia a cada dia, eu tenho que orar todo dia, não é verdade? Então aquele conteúdo é um conteúdo diário. E dentre as coisas que estão naquele conteúdo está o seguinte: perdoa-me, perdoa os meus pecados. Significa que todos os dias eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. O que significa que todos os dias tem arrependimento em meu coração. O que significa que todos os dias tem autoavaliação. Como é que eu cresço? Todo dia eu vou diante de Deus e me autoavalio. E percebo que não está bom ainda, o que tenho que ajustar, o que tenho que melhorar. E digo: opa, isso aqui não está legal, me perdoa, Senhor, eu me arrependo. Arrependimento é metanoia, eu mudo a minha mente. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, como eu disse, Deus ama a transformação. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus só vem pela transformação. Não se conforme, mas se transforme. E essa metanoia perpassa o arrependimento. Todo dia se arrependa. Por exemplo, ontem eu tive um dia que eu não enxerguei aparentemente pecados em mim. Aí eu fui orar, falei: Senhor, eu quero praticar a Tua palavra. Eu quero examinar o meu dia. Alguma coisa, eu comecei a pensar. Aí você percebe o seguinte, que talvez você não pecou gritantemente. Você poderia ter falado com sua esposa de uma maneira melhor naquele momento. Você podia ter dado atenção à sua filha especial naquele momento, em vez de ficar no grupo do WhatsApp. Você poderia ter levado mais a sério a sua dieta, porque cuidar do corpo também é bíblico. E a da saúde também. Aí você começa a perceber que tem pequenos detalhes para ajustar. E isso faz você crescer. Porque, como dissemos, o crescimento é o ajustar de pequenas coisas todos os. Então o arrependimento diário é fundamental para a avaliação diária, o ajuste diário, o crescimento e a transformação. Todos os dias, autoavaliação, arrependimento, mudança. Senhor, no que eu vacilei hoje? No que eu errei hoje? No que eu poderia ter sido melhor hoje? Amém, gente? Eu tenho certeza que esse Deus que ama a transformação vai pegar você, ainda que seja um Jacó bruto,
mas Ele vai transformar para a glória dEle, no Israel que brilha, que glorifica o nome dEle e que vive a bênção dEle. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Diga no seu coração: eu vou ser transformado. Mas não é hoje que eu mudo, hoje eu começo a mudar. Hoje eu começo a dar os passos. Eu começo a trilhar esse caminho. Quando a gente pensa às vezes em conversão, a pessoa era um monstro e vira um anjo depois que se converte. Não, conversão é um conceito físico. Um vetor está para um lado, uma energia está para um lado, e ela converte para um outro lado. Isso é conversão, é uma mudança de direção. Mas quando ele muda de direção, aí ele está no mesmo lugar. Se eu estiver aqui, estou aqui, aqui é um lugar ruim, do pecado, da falha, das mazelas. Aqui é Jacó, eu me converti. E lá é Israel, eu me converti, virei para lá. Já sou Israel, gente? Não, sou Jacó convertido. Jacó desconvertido, para Gandaia. Vou cada vez mais para lá, mais sou Jacó. Mais Jacó. Agora se eu virar para cá, eu posso estar no inferno aqui, abraçando o capeta já, Jacó. Mas se eu estiver aqui, com o capeta, me converti, Jacó convertido. Capeta está me agarrando por trás, Capeta agarrado na minha cintura, carnaval aqui, vai. Aquela música do diabo, do Asa de Águia, né? Como é que é? Sou Satanás. Estou aqui, Mas se eu estou aqui para lá agora, eu sou Jacó convertido. Porque quando eu for andar, tchau capeta. Tchau capeta. Tchau capeta. Aí não sei assim, humildinho, tchau capeta. Tchau capeta. E não olhe para trás. Da mulher de Ló, né? Olhou, quem olha para trás paralisa, estátua de sal. Não olhe para trás. Dúvida, paralisa. Aí você capetinha. Não, conversão. Tem que ser humildinho, meu Deus, hoje eu avancei tão pouco, mas eu avancei. Aí um dia, Peniel, você dá um passo maior. Aí você vai. Será que eu vou chegar um dia? Será que vai rolar mesmo? Oh meu Deus, vai meu filho, lembre da palavra que eu te dei. Lembre da promessa, não duvide. Quem duvida é inconstante, vai e volta como onda, mas não vai e volta, vai nesse caminho, você vai ser melhor, você vai crescer, você vai se desenvolver, e você vai, e daqui a pouco, meu irmão, você é Israel para a glória do Senhor. Você crê nisso? Esse é o processo. É por isso que às vezes o pessoal brinca comigo, você não desiste. Gente, eu não desisto. Eu posso cair, eu posso errar, mas eu digo, não vou desistir porque eu creio. E quero ter cada vez mais fé, para que a minha constância seja cada vez maior, para a glória do Senhor. Eu quero orar com você agora. E diga ao Senhor, Senhor, eu quero uma palavra, eu quero uma direção, eu quero um propósito, eu quero, Senhor, uma convicção profunda, que me sustente, porque vão ter dias de tentação, dias maus, dias difíceis, em que eu serei tentado a olhar para trás, a voltar para trás, mas eu quero caminhar a cada dia. Olha essa canção linda, vamos cantar ela junto. Aleluia. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero
Senhor. Diga isso a Ele com fé. Senhor amado, Ele é poderoso para fazer na sua vida. como Ouça Ele te falar: eu posso te mudar, eu posso te transformar. Creia em mim, confia em mim. Eu posso mudar a sua vida. quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres. Aleluia. Senhor amado, Diga a Ele: você é o oleiro, Senhor, e eu sou o teu vaso. tu és oleiro, eu sou o vaso. Eu não desisto de ser transformado, Pai. Quebra e transforma até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é fiel para aperfeiçoar a obra em nós até aquele grande dia. Somos nós que somos infiéis e damos para trás. Mas o Senhor não, está nos chamando para dar mais um passinho, mais um passinho, mais um passinho rumo à imagem de Cristo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que as tuas palavras reverberem em nosso coração, que elas nos sustentem, nos direcionem, que no momento que pensarmos que não vamos conseguir, lembremos: o Senhor falou comigo, a palavra dele me garantiu, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu não vou duvidar, não vou ser inconstante. Nos ajuda, Pai, a nos arrepender todos os dias, a avaliar as nossas vidas e mudar e nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Ó Espírito de Deus, trabalhe em nós, nos transforme, doce Espírito Santo. Vem, Senhor, em nome de Jesus, nos dá consciência de que não é um dia, mas é a soma de muitos dias. Israel nasce depois de 20 anos de prevalecer, de perseverar no caminho da honestidade, da justiça e da luz. Nos ajuda, Pai. Uma coisa nós queremos fazer hoje, de vez: conversão. Jacó não somos mais, não queremos ser mais. Estamos convertidos, caminhando para ser Israel. Nos ajuda, Pai, nos enche com teu Espírito, com tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Gente, se eu pedir a vocês mais 3 minutinhos, 5 minutinhos de atenção, vocês poderiam segurar um pouquinho? Só um pouquinho, só para a gente consagrar uma criança ao Senhor. É bem rápido. Isso faz parte da obra da comunidade. Isso faz parte da nossa aliança. Não sai correndo não, porque isso demonstra um certo desinteresse pelo que é comum, né? Não, o que me interessa eu pego, o que não me interessa eu vazo. Não, fica só um pouquinho, rapidinho. Vai ser uma coisa linda.